Seja bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula aqui eu vou te ensinar como conseguir fazer a leitura de uma planta baixa técnica e eu vou te explicar o porquê é importante se você trabalha com mouse planejado, se você é marceneiro, por que é importante você entender sobre a leitura de planta, de plantas de casa, plantas elétricas, por que é importante? Quando você tem esse conhecimento, o seu leque de trabalho, o seu leque de possibilidades de fechar a parceria aumenta. Por quê? Quando você consegue pegar uma planta baixa, consegue visualizar ela, entender tudo que está descrito nela, você consegue fechar parceria com o arquiteto, você consegue fechar parceria com o engenheiro. Então isso vai te trazer muitos benefícios, o conhecimento e a leitura de planta baixa, tá? Então nesse primeiro vídeo aqui eu vou te passar algumas coisas, tá? Alguma simbologia, algumas coisas de alguns padrões que é utilizado na arquitetura para projetos arquitetônicos de planta baixa, tá? Então, com esses padrões você vai conseguir entender o que cada coisa é na planta. E na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou te explicar aqui no Promove como que faz uma planta baixa e faz todo esse detalhamento que eu vou te passar agora aqui nessa primeira aula. Essa aqui vai ser uma aula mais de instrução. Eu vou te mostrar, vou desenhar aqui alguns símbolos e na próxima a gente vai fazer isso na prática, tá? Então vamos lá. A gente está aqui com a tela do meu computador aberta e vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em editar paredes. Só que, vou até crescer aqui. Aqui primeiro eu vou te passar os principais pontos de uma planta baixa. Claro que isso aqui é uma introdução para você começar a entender como é que funciona essa parte de plantas de projetos arquitetônicos, tá? Então vamos lá. Um projeto arquitetônico, a primeira base dele que a gente vai ter são as paredes, tá? Eu vou tentar fazer um resumo em PDF, vou deixar aqui abaixo dessa aula para você, tá? Já quero pedir esse vídeo, eu vou publicar tanto no nosso portal de aluno como também lá no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo canal do YouTube, para você deixar seu like, para você se inscrever, para não perder os próximos vídeos dessa série aqui, tá? E se você está assistindo pelo portal, vai ficar abaixo da aula o PDF de tudo que eu falei aqui resumidinho, tá? Todo o resumozinho bacaninha para você baixar e depois você rever com calma e fixar melhor o que a gente está passando aqui nessa aula. Então vamos lá. Eu vou printar aqui para me conseguir desenhar com a minha canetinha. Então, o primeiro ponto que a gente tem importante de uma planta são as paredes. Então aqui a gente tem aqui, por exemplo, quando a gente abre o Promove, a gente tem essa parede, a gente tem essa parede aqui. Vou pegar o lápis. Ok, então a gente tem aqui essas paredes. Então, o primeiro ponto da planta que a gente vai identificar são as paredes. Depois das paredes, a gente também tem a simbologia das aberturas, tá? Então, a gente tem as paredes. Segundo ponto, simbologia das aberturas. E nas paredes, vou até fazer um desenho aqui. A gente pode ter, você pode encontrar em alguma planta baixa que você vai pegar, você pode encontrar até três modelos diferentes, tá? Que são os padrões. O primeiro modelo eu vou desenhar aqui. A porta vai ser assim, né? E você vai ver mais ou menos assim. O primeiro modelo vai ser esse aqui, da simbologia de uma porta. O segundo modelo, ele vai ser relacionado à porta de correr, que ele pode ser dessa forma aqui. Ó, aqui, digamos que está a porta e você pode achar numa planta ele assim, tá? Você pode achar assim. É outro modelo, tá? Outra simbologia de porta que você pode encontrar numa planta. E o outro modelo seria também essa porta, a porta de correr, não, essa porta deslizante, só que só uma, né? Por exemplo, assim. Então, a primeira parte aqui seria paredes e a simbologia das portas. A segunda parte, tá, de simbologia que é importante, que tem nas plantas arquitetônicas, são as aberturas das janelas. E as aberturas das janelas, geralmente, elas são representadas assim. E tem aqui mais ou menos assim,
tá? E isso na próxima aula vai ficar melhor para a gente entender porque a gente vai fazer na prática. Então, geralmente as aberturas das janelas são representadas assim, tá? No resumo que eu vou colocar aqui, eu vou deixar também um exemplo de uma planta baixa com todas essas simbologias para você entender melhor. Então, aqui a gente já viu que para uma planta baixa a gente tem um item importante que são as paredes, outro item importante são as simbologias das portas e o outro é a simbologia da janela. Outro ponto importante também que é para identificar identificação são as simbologias dos itens sanitários, como por exemplo aqui, não só dos sanitários. Então, na planta, você pode ver esse desenho aqui, mais ou menos, tá? Um desenho mais ou menos assim, representar uma pia, ou você pode ver mesmo um desenho de um vaso, sem nem desenhar um vaso. Você pode ver também o desenho de um vaso, que é para representar o vaso. Para que vai servir isso aqui na planta? Isso aqui ele vai servir para você conseguir identificar aonde é que vai ter tubulação. Qual é a parede que tem tubulação. Então, você pegou uma planta baixa, você vai fazer o projeto desse apartamento, de uma planta baixa. Então, aqui você viu que aqui é um banheiro. Tem aqui a simbologia do vaso aqui. E digamos que aqui tem a simbologia do chuveiro. Então, para mim fazer um móvel, eu sei que essa parede aqui eu vou ter que ter cuidado quando eu for furar, porque aqui vai ter encanação. E essa parede aqui também eu vou ter que ter cuidado quando eu for furar, se eu vou colocar alguma coisa ali, porque também vai ter encanação. Da mesma forma é na cozinha. Então vai ter a simbologia lá da pia e você vai ter que ter cuidado quando você vê na forma que você vai fazer o seu móvel por conta da tubulação, tá? Isso, claro, a gente tem a planta arquitetônica, a planta baixa da casa, onde vai ter essa parte básica de portas, janelas, as alturas da porta, a altura da janela, o espaçamento interno. Vai ter a simbologia. A gente também tem a planta elétrica, onde vai ter toda a simbologia ali, da onde tem fiação elétrica, tudo. E também a gente tem a planta hidráulica. Tudo isso a gente tem, tá? E a gente vai tentar falar aqui nessa série de aulas para você entender como é que funciona e você conseguir ter um conhecimento a mais para você fechar parcerias com arquitetos, com engenheiros, tá? Então vamos lá. A gente já falou aqui parede, janelas, portas e essa simbologia dos pontos hidráulicos, que são os itens de pia, banheiro, chuveiro. E outro ponto, tá? Que a gente vai ter aqui nas plantas baixas são as cotas externas. Que são as cotas externas, a gente são aqui, por exemplo, aqui tem os tamanhos, por exemplo, aqui 3,50 m, tá? Então aqui são as cotas, tá? As cotas externas. Aqui, por exemplo, é 3,50 m também. Então, outro ponto importante das plantas. Aqui agora o sexto ponto vai ser as cotas internas. Isso aqui nas cotas internas, a gente geralmente não faz assim, tá? Talvez você não vai encontrar assim esse desenho aqui interno, porque isso aqui vai poluir muito a planta. Então, geralmente, como que você vai encontrar uma cotação, tá, de uma parede interna? Geralmente você vai encontrar da seguinte forma. Digamos que aqui é um quarto, tá? Aqui tem a porta e aqui tem uma janela. Como que você vai encontrar? Você vai encontrar só o tamanho dela. Por exemplo, aqui, digamos que daqui para cá eu tenho 2 metros. Então, você vai encontrar assim, tá? E daqui para cá, tá? Daqui para cá eu tenho 3. Aí você vai encontrar assim. Porque aqui eu tenho essa numeração que ela está indicando que é essa metragem, aqui eu tenho essa numeração que está indicando essa metragem. Então, geralmente, em plantas arquitetônicas, as medidas internas você não vê como se fosse assim, tá? Vou fazer aqui, e aqui eu boto um número, agora essa outra parede assim, porque isso aqui vai poluir muito a planta. Então, geralmente não tem isso aqui. Outro ponto importante, esse aqui vai ser o sétimo ponto, tá? É a identificação dos ambientes. Então, se eu tenho uma planta, tá aqui, uma planta, e eu tenho, por exemplo, essa divisão aqui, tá? Então, aqui é um quarto, aqui é a sala, então a identificação é isso aqui. Você vai dar o nome àquele ambiente. Aqui é uma sala, aqui é um quarto, aqui é isso, aqui é isso. Então, essa parte aqui também. Eu vou descoisar aqui para me limpar. Outra coisa que você pode ver também em plantas é o que? Se aqui eu tenho um cômodo,
geralmente é colocado ali no meio o metro quadrado dele. Por exemplo, aqui esse cômodo aqui eu tenho 2,5 metros, ó, quadrado. Então, aqui é a área dele. E essa área total é de 2,50 metros, ó. 2,50 metros quadrados. É essa área total aqui. Então, geralmente em planta você pode ver isso aqui também, que é a metragem quadrada do ambiente, tá? Outro item aqui que você pode ver nas plantas é esse aqui, ó. Geralmente é assim, tá? Pode ser aqui pintado de vermelho, pintado de vermelho. E aqui você vai ter mais ou menos assim, 0,15, tá aqui em um ambiente. Essa simbologia aqui, ela quer dizer o quê? Ela vai representar o nível do piso. Como por exemplo aqui, eu tenho aqui essa casa e ela tem 3 cômodos, tá aqui, 3 cômodos só. E aqui vai ser o terreno que tem dela. Essa parte aqui do terreno, ela vai ser 0. Então, geralmente aqui é o terreno, 0. Aqui, digamos que eu tenho essa aqui, é uma área. É uma área. E do meu terreno para a minha área, eu tenho ali 15 milímetros. Aí vai entrar essa simbologia aqui. Se você vê isso aqui na planta, em uma planta, mais ou menos assim, aí vai ter 0,15. Isso aqui está representando a altura entre a parte inferior do terreno, que vai ser, no caso, essa parte aqui. Aí você pode ver aqui que na área tem 15 e aqui, tá? Por exemplo, vai ter 0,20. É 5 milímetros mais alto. Por que geralmente acontece isso? Na área você pode lavar para a água não entrar para a sala. Ou na cozinha, às vezes a cozinha é um pouco mais baixa do que a sala, é justamente por conta dessa lavagem. No banheiro também, lá na parte do banheiro, naquela parte ali onde fica o box, geralmente ele é um pouco mais recuado, ou então tem ali uma divisãozinha, até às vezes utiliza mesmo a cerâmica, tem uma divisãozinha com cerâmica, então ele tem esse recuo. Isso aqui, ó, se você ver esse tipo de símbolo, isso aqui é para representar a altura, tá? A altura do nível do piso. Agora aqui a gente vou limpar novamente aqui a tela. A gente já falou sobre as portas, só que a gente, além da simbologia das portas, a gente precisa entender como que é representada o tamanho dela. Então, eu vou desenhar aqui. Na próxima aula, que a gente vai se executando mesmo, vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, digamos que aqui é a minha porta. Ela tem essa aqui é um pouco redondinho, tá? Ela tem essa representação. Como que eu sei na minha planta, qual a simbologia que eu sei para me saber o tamanho, tá? E a altura dessa porta? Geralmente, ela vai ter esse símbolo aqui. P, uma numeração que vai ser referente a qual é aquela porta. Então, isso aqui é a P1, porta 1. E ela vai ser assim, que eu vou ter, por exemplo, 1 metro de largura vezes 2,10. Botar a vírgula aqui. Geralmente é assim que você vai ver numa planta. Então, essa primeira numeração aqui vai ser a largura e essa segunda numeração vai ser a altura, tá? Então, geralmente você vai encontrar esse desenho aqui próximo da porta. Você pode ver e você pode encontrar ele também em algumas plantas só assim, ou seja, sem ter essa informação aqui, só assim, aqui próximo da planta. Isso aqui também é referente à porta, é a largura da porta e a altura da porta, tá? E a representação das janelas também vai ser praticamente a mesma coisa. Então, se eu tenho uma janela aqui, você pode encontrar em algumas plantas assim, só que no lugar de P vai ser J1, janela 1. E aqui eu vou ter, digamos que a largura, 1,60 m, vezes a altura dessa janela. Então, digamos que essa janela aqui, ela tem uma altura de 1 metro, tá? E algumas representações, alguns arquitetos, ou a pessoa que faz ali aquele projeto da planta, geralmente ele pode colocar aqui, ó, P vai ser igual a 1,5. Então, o que isso quer dizer?
essa primeira numeração, largura. Essa outra numeração aqui vai ser a altura. E esse P aqui vai ser o peitoril, ou seja, eu tenho essa janela aqui que ela vai ter 1,60 m de largura. Ela tem de altura 1 metro. Só que o peitoril dela, do meu piso até a base, vai ser 1,5 m, tá? Então, a representação vai ser basicamente assim, J1, janela 1, largura, altura e o peitoril. Só que ela pode também ser representada de outra forma. Algumas plantas você pode encontrar só assim, ó. 1,60 vezes 1 barra, aí aqui vai ter, por exemplo, em 15, tá? Então, quer dizer o quê? Isso aqui é a largura, a altura da janela, e isso aqui vai ser o peitoril. Algumas pessoas utilizam essa simbologia aqui para janela, tá? Em outros casos, em vez de colocar aqui, utiliza essa mesma, só que coloca aqui embaixo, só. Então, quando você vê isso aqui próximo de uma janela, tá? Em uma planta, isso aqui vai ser a altura, isso aqui vai ser a largura, e essa numeração aqui vai ser a altura do peitoril, beleza? E nessa área aqui, outra informação muito importante que sempre você vai ver em uma planta é a representação daquela folha. E vai ser mais ou menos assim, você vai ter a numeração, aqui a folha 1, geralmente é assim. Aqui esse nome vai ser que tipo de planta é aquela. Então aqui é uma planta baixa, então vai ter aqui planta baixa. E abaixo geralmente tem a escala. Então 1 para 20. Então isso aqui geralmente fica sempre aqui. Geralmente aqui eu vou ter o carimbo. Tem o carimbo aqui. E eu vou ter essa simbologia, geralmente fica próximo do carimbo. Então mais ou menos assim. Então aqui eu tenho planta baixa e aqui eu vou ter a escala. Essa parte aqui, essa aula foi mais para te mostrar a simbologia. Eu sei que fica um pouco confuso, mas na próxima aula aqui eu vou fazer isso na prática. Aqui no Promob a gente vai criar uma planta simples e vai fazer toda essa simbologia aqui na parte de impressão do Promob, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula e eu espero na nossa próxima aula.